Olá, amante do terror. Existem entidades cósmicas que, com um único movimento, podem acabar com realidades. Mas existe alguma que está acima delas? Alguém que é verdadeiramente o Ser Supremo? Aquele que, com um único pensamento, pode acabar com tudo e todos que existem? Sim, ele existe, e o seu nome é Azathoth. Ele é conhecido por muitos nomes: o Deus cego e estúpido, sultão demoníaco, caos nuclear, a escuridão profunda, o frio e muitos outros. Mas antes de explicar quem é Azathoth, primeiro temos que ver quem são os deuses exteriores. Os deuses exteriores são seres cósmicos que estão além do tempo e espaço. Por serem aqueles que estão fora do universo, eles podem ver tudo o que acontece. Não existem segredos para os deuses exteriores, sendo muito superiores até mesmo aos grandes antigos, que, embora em essência sejam basicamente a mesma coisa, os deuses exteriores possuem muito mais poder e influência que os grandes antigos. Seu dever é governar o universo, garantindo que o cosmos fique na normalidade. Os humanos considerariam a situação como caótica, mas os exteriores não ligam para isso. Eles estão além da dualidade entre bom e ruim, entre o mal e o bem. Nenhum mortal consegue nem sequer sonhar em entendê-los, e os que tentaram ou não conseguiram absolutamente nada ou ficaram loucos de vez. É uma faca de dois gumes. Você desvenda os deuses exteriores, mas perde a sua sanidade em troca. Os mortais até podem tentar pedir ajuda deles por meios de rituais de invocação, ou algo assim. Porém, se eles tiverem sorte, vão ser completamente ignorados, porque se os deuses exteriores resolverem ajudá-los, bom, eles vão ser condenados a eventos diários de tortura mental sem precedentes, mas não por malícia dos exteriores, e sim porque a mente regular não consegue compreendê-los e a sanidade tende a ser despedaçada. Existem cerca de 40 deuses exteriores, entre eles Yog-Sothoth, Shub-Niggurath, Nyarlathotep e Azathoth. Azathoth é sim um dos deuses exteriores, mas não é só um deles, e sim o mais poderoso entre eles. O líder dos mais poderosos, o maior dos maiores, o supremo dos supremos. Azathoth se encontra no centro do universo e basicamente é ele que rege todas as coisas, incluindo até mesmo os deuses exteriores. Passado, presente, futuro, ele controla tudo. Ele é tudo. Nenhum deus exterior se compara a ele, porque nenhum deles consegue chegar nem perto de Azathoth, e ele não os enxerga como iguais, porque de fato nenhum deles são. Ele transcende o espaço, transcende até mesmo o tempo. A realidade não é nada mais, nada menos do que um capricho seu, e ele pode acabar ou recriar quando e como ele quiser, e não há nada que possam fazer para mudar isso. Ele é a própria existência, na forma mais bruta da palavra. Sem ele, o universo não existe. Ele não possui forma fixa, somente imaginações. Ele é eterno, infinito. Um ser simplesmente poderoso. Ele é o início e o fim de
todas as coisas. Apenas os servos dos deuses exteriores têm permissão para chegar perto dele para cantar uma canção horrível para os ouvidos humanos. É chamada de Canção das Esferas, e ela serve para manter Azathoth dormindo para contê-lo. Mas as divindades não podem nem sonhar em chegar perto dele para não serem afetadas pelo caos derradeiro. Apenas podem orbitá-lo como se fosse um planeta. Raramente Azathoth sai de seu trono no centro do universo, mas ele pode ser invocado através de rituais muito complexos. Mas é muito perigoso invocá-lo diretamente, pois já houve casos em que sistemas planetários inteiros foram erradicados apenas com a sua presença. Por isso que até mesmo as raças mais iluminadas o conhecem e o temem. Mas por que Azathoth tem o nome de Deus Cego Idiota? E por que ele precisa ser contido? Deixa eu te pedir uma coisa. Imagine um ser que tem a simples capacidade de criar e destruir tudo o que existe sem nenhum esforço. Basta querer. Apenas a sua presença pode incinerar sistemas planetários inteiros. Imaginou? Ok. Agora pense que este mesmo ser não tem a menor ideia da grandeza de seus poderes, que não faz a mínima ideia do quão nocivo é para a própria realidade, que é um ser irracional e que não tem sequer instintos que guiam as suas ações. Sua mente está completamente à deriva. Pois é, lhe apresento Azathoth, o deus cego e estúpido. Ele é quase que uma ironia cósmica. Um ser de tamanho poder que tem a mente completamente vazia, desprovida de qualquer pensamento ou sequer instinto. Por mais que seja uma ideia engraçada, ao mesmo tempo é assustador pensar que tudo o que existe está nas mãos de um ser que nem ao menos tem uma mente pensante. Porém, não pode fazer tudo isso sozinho, já que não pode nem se mexer. Quem faz o trabalho braçal é um outro deus exterior, conhecido como o Caos Rastejante, Nyarlathotep. Aparentemente, ele é a única entidade capaz de entender as vontades obtusas de Azathoth, e acreditam que se ele não fizer isso, todo o universo será destruído por Azathoth pelo simples mérito de ser minimamente contrariado. Porém, Azathoth não é realmente o centro de tudo o que existe. Até porque avanços quânticos sugerem a existência de um multiverso, com vários universos. Então tudo leva a crer que em cada uma das realidades, cada um dos universos tem o seu próprio Azathoth no centro deles. Imagine um universo como um balão. Não é o ar lá dentro que se expande, e sim a superfície que se estica à medida que o balão aumenta de tamanho. E a superfície, nesse caso, seria tudo o que existe, e o ar seria Azathoth, inalcançável, responsável pelo início de tudo, mas também pode ser responsável pela extinção de tudo. O multiverso seria como infinitos balões, cada um com a sua própria superfície e o seu próprio ar. Mas mesmo que Azathoth não seja de fato o ser supremo do multiverso, ele ainda assim é superior a cada ser deste universo, e torçamos para que de fato ele não acorde, porque se acordar, tem a grande chance de tudo voltar como era antes do Big Bang. Somente um único ser primordial, somente ele na imensidão da não existência.